Mas hoje a gente tem aquela dupla que eu adoro, com o aniversariante do mês de maio. No dia ele não estava aqui ao vivo, mas ao vivo mandamos um beijo para esse nosso nutrólogo querido, Dr. Roberto Navarro. Ó, saúde, 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 no ar, sabor e saúde. Bem-vindos, doutor Roberto. Oi, gente. Obrigado, Carol. Nossa chefe Malu Lobo. Tudo bem? Ai, Boa que tarde a maravilha. Muito bom. boa tarde. Comemorou, doutor Delícia Roberto? estar aqui. Comemorei e agradecer agora pessoalmente a sua gentileza de me desejar esse feliz aniversário para o Brasil inteiro. Fiquei muito emocionado, Carol, sabe Eu amei disso. sua mensagem. Recebeu aí um áudio meu, um pouco emocionado. Não divulgue, por favor, senão vai achar que eu sou manteiga Não, derretida. foi maravilhoso, me fez feliz. Mas doutor olha, Roberto. obrigado, viu? Obrigada. Obrigado sempre por essa família aqui que você proporciona para mim, para Malu. Falei em nome, claro, de toda a equipe, né? E do Sim. público Sim. também, Sim, porque o sem público adora essa dupla. E agradeço vocês também por terem feito parte da festa que eu ganhei surpresa. Nossa, Linda, mó Da minha honra. mãe no Ontem, sábado, em comemoração ao aniversário de casamento. Uma Eles honra. estavam lá. 12 Beijo anos, pra minha né? mãe, obrigada, gente. Maior surpresa que eu já, assim, presente na vida, de verdade. Ó, É. vamos lá, senão a gente emociona. Bora. O assunto do quadro hoje é um assunto que eu até vou introduzir dessa forma, doutor Roberto, aí depois você dá a sua sequência. Eu fui fazer uma pesquisa e tal, falar de colesterol é algo que dentro da medicina vocês têm inúmeros estudos científicos. Eu acho que o primeiro até data de década de 40, Sim. 50, quando Sim. as coisas foram evoluindo e relacionadas aí à questão da gordura, que o Dr. Roberto vai contar. Mas fato é que me chamou muita atenção que a gente ainda tem muitas perguntas para serem respondidas quando a gente fala de colesterol. Entendi. Então, indo ao encontro também do nosso quadro, um gratinado de abóbora da Malu. É, uma Isso receita aqui. super especial. E barata, assim, né? Uma receita acessível, vocês vão ver, vai dar para fazer Exato. junto com a gente. Vamos lá, doutor Roberto, é Bora. mais ou menos isso. Eu acho que talvez por isso a gente tenha tantas dúvidas, né? Bem-vindo. Obrigado, Carol. É um assunto, primeiro, em plena constância de mais estudos que determine realmente a questão do colesterol. Desde a década de 40, os primeiros estudos começaram, década de 50, década de 60. Os estudos foram feitos primeiros em coelhos alimentados com muita gordura e depois viam que os coelhinhos tinham lá suas artérias entupidas por placas de gordura. Então, óbvio, se elegeu já logo de cara o colesterol como o maior vilão dos entupimentos dos vasos sanguíneos, do infarto, do AVC, por formar placas de gordura nas artérias. Agora, com o tempo, a gente viu que não é tão simples assim, embora seja assim um fator, tá, que possa contribuir para a doença cardiovascular, mas não isoladamente. Eu acho que isso é que começou a chamar a atenção, assim, o que tem que acontecer primeiro para o colesterol ser um fator secundário, não primário, para você ter uma placa de gordura na sua artéria, seja no coração, seja no cérebro. É aí que eu quero chamar a atenção do quais são esses fatores, então, iniciais. Que se eles não estiverem presentes, pode ser que o colesterol por si só não seja um grande vilão. Ainda que haja o consumo. Ainda que haja o consumo de alimentos que contêm gordura, que contém colesterol, que vem mais a gordura animal, né? E vamos falar um pouquinho também de quais causas me levam a ter o colesterol alto também. Será que é só alimentação ou existem outros fatores? Pois né? é. Então, antes até da gente colocar na tela o que você separou, vamos explicar, né, o LDL, HDL, por que a gente chama assim de fato, né? Como é que a gente interpreta a soma deles quando a gente recebe um exame. Perfeito. O colesterol ele tem várias frações, né? São 3 frações, uma chamada LDL, uma fração chamada VLDL e uma chamada HDL. O que se viu é que a fração LDL passou a ser chamado de mau colesterol, porque era essa fração que se encontrava nos vasos sanguíneos formando placa de gordura. Então, peraí, deve ser ele aqui o culpado, essa fração LDL, por isso chamada de ruim. O HDL, pelo contrário, ele nunca foi achado em placas de gordura nas artérias. E, ao contrário, ele é um grande lixeiro que retira o LDL que está começando a formar a placa de gordura nas artérias, ele passa e tira o ruim de lá e manda para o fígado para ser metabolizado, já que o colesterol cumpre funções no organismo. Então, o HDL ele é um lixeiro que retira o ruim do vaso sanguíneo. Quanto mais alto o HDL, mais proteção você tem, por isso chamado bom colesterol.
colesterol. E quanto mais alto o LDL, que é o ruim, teoricamente, maior o risco de doença cardiovascular. E a soma, o colesterol total, é a soma de todas as frações. Só que aí tem uma pegadinha, você pode ter a soma das frações elevadas, que seria acima de 200, às custas do bom colesterol. Eu vejo isso em consultório, pessoas com HDL, o bom colesterol, alto, muito alto, comprometendo o total. Mas aí não é às custas do ruim. Então, a gente tem que levar esse colesterol total com muita cautela no consultório. Os colegas sabem disso, a gente não analisa só cegamente o colesterol total. Então, essa soma, às vezes, um pouco mais alta, pode ser uma soma benéfica. Pode ser. Por vir do HDL. Isso, exatamente. Quando as custas do LDL, o total está alto, o LDL está alto e o HDL está baixo, você tem o ruim alto e o protetor baixo e a total está alta, opa, aí é fator de risco. Agora, para que a gente entenda também como isso acontece, o nosso corpo produz colesterol. Então, doutor Roberto, queria que você relacionasse o quanto nós produzimos, né? Como é que isso tudo acontece, e claro, as funções ali do colesterol no organismo, mas o quanto o nosso colesterol vem da alimentação. Entendi. Isso aí também era uma dúvida muito grande. Primeiro que o colesterol é produzido naturalmente dentro do corpo, no nosso fígado, porque ele entra numa cascata de várias funções. O colesterol, entra na formação de hormônios, principalmente dos hormônios chamados esteroidais. Ele entra na formação da vitamina D, por exemplo. Então, ele entra no sistema imunológico, ele é considerado um anti-inflamatório, quando a gente precisa ter resposta inflamatória. Então, ele tem a sua fisiologia. O problema não é o colesterol, é exatamente quando o fígado começa a produzir mais do que deve. Tá. Né? Então, existe, aliás, que é mais raro, a gente vai falar, que é a dislipidemia chamada familiar, hereditária, genética. Essa alimentação não tem culpa nenhuma, porque é uma produção interna que se dispara. Tá? Agora, em termos de estatística, se achava que 50% do colesterol que se dosava no sangue vinha dos alimentos. Hoje se sabe que não. A contribuição dos alimentos na dosagem do colesterol no sangue, né, é em torno de 20% a 30%. Então, eu posso, se o meu colesterol está alto, porque eu estou comendo errado, né, eu posso diminuir até 20% a 30% corrigindo a alimentação. E não 100%, eu vou fazer alimentação, meu colesterol vai diminuir 100%. Não vai, porque você pode ter a sua produção natural mantida. Olha só. Né? Então, 20% a 30% é contribuição da alimentação. E a atividade física? A atividade física sempre contribui. Ela chega enfim, aumentar o bom? Tem alguma relação? Sim, a atividade física é um grande otimizador do aumento do HDL. Então, às vezes, a gente pega pacientes com HDL, que é o bom colesterol baixo, que consegue aumentar com a atividade física. Alguns não, são genéticos. Também. Vão produzir pouco mesmo. Então, a gente tenta fazer tudo com atividade física e ele não sobe muito. Mas se controlar o ruim, que é o LDL, já está de bom tamanho. Olha, né? que Então, interessante. a gente também, a atividade física é sempre divisor de águas. Meu ponto de partida para a pauta, para a gente debater, enfim, para a entrevista, era justamente ainda entender todas essas questões que a medicina não consegue explicar depois de tantos anos do primeiro momento que esses estudos científicos surgiram. Então, tem muita pergunta, já o pessoal vai mandar pra gente no @VocêBonitaTV. Vamos começar com a receita da Malu. Bora lá. Ai, que delícia. Vamos falar de comida. Vamos falar de comida, que esse horário já deu uma fominha aqui. Eu vou passar os ingredientes, tá, Malu? É um gratinado de abóbora paulista com ricota. Olha lá, a gente vai usar 8 ovos, 450 gramas de abóbora paulista amassada, uma cebola picada, 125 gramas de queijo, então, ricota, azeite de oliva, sal e uma colher de chá de fermento em pó. Tipo, é bem fácil, hein? Super fácil. Poucos ingredientes. Essa receita tem várias coisas que são interessantes. A gente está tirando um alimento que era vilão do colesterol. A gente está trazendo ele para o lado dos mocinhos. Depois o Roberto vai explicar. Tá. Ele falou assim, eu quero fazer uma pauta que tenha ovo exatamente para poder desmistificar isso. E outra coisa, quando você vai usar a abóbora, a gente faz um aproveitamento integral de alimento. Então, eu trouxe hoje essa receita e eu usei ela integralmente, a abóbora paulista. Então, eu tenho as sementes e eu tenho a casca que virou um chips. Isso daí é a casca da abóbora que virou um chips. Mentira! Não, verdade. Isso aqui? Exato. Olha, e fica bonita, né? E fica delicioso. Então, com licença. É um petisco, gente. Com licença. A gente tem que entender, Carol,
Carol, que assim, entre talos, cascas, sementes, às vezes a gente joga fora quase metade do alimento. E hoje, né, principalmente nessa pandemia que a gente está vivendo, onde tantas pessoas hoje estão com dificuldades dentro de casa, a gente não pode fazer isso, porque comida não é lixo. Então eu trouxe essa receita também para mostrar que você consegue usar integralmente o alimento. E a abóbora está sendo usada integralmente. Vamos começar. E Glaucia completou bem, fora que está tudo mais caro, Sim, né? mais sem caro. dúvida. Que era um esperado da situação. Sem dúvida. Exato. E a paulista, ela assim, se a gente for falar de características comparada com a cabotiã, que também, né, o pessoal gosta muito, por que essa? Em relação à própria textura? Sim, pela textura, exato. Ela não fica com uma textura tão cremosona como a cabotiã. Entendi. Né? Então eu preferi usar essa, que ela é deliciosa, ela é pequena, então você usa ela integralmente. Não fica também aquela coisa de você deixar na geladeira para depois. A paulista não é a pescoço. Não, não é a pescoço. A É a pescoço outra é diferente. ainda. É a outra. Ela parece a pescoço. A gente fez até uma receita aqui uma vez, a gente fez dela recheada. Ela é bem gostosa, ela é bem saborosa, fácil. E para poder fazer esses chips, Carol, quando eu vou fazer a minha abóbora, eu não descasco ela. Eu higienizo bem, lavo, deixo ela em solução clorada, certo? E aí depois eu cozinho ela com a casca, porque senão ela vai ficar muito fibrosa. Tá. Aí depois eu descasco, né? E aí sim eu vou colocar no forno depois para fazer esses chips, tá? Bom, vamos lá, gente. Aqui ela tá? Eu tirei a casca, aqui eu tirei a casca. Só tirou a casca. Mas porque para poder facilitar aqui não ia dar tempo, tá? Mas a minha lá em casa eu cozinhei ela normal. Tá. Bom, vamos lá, gente. Primeiro passo, refogar a cebola, cebolinha picada. Não precisa economizar, bastante cebola, uma cebola inteira aqui, para trazer bastante sabor. Receitinha da Malu, que não tiver o refogadinho Não tem, não clássico existe. dela, Esse é o né? básico. Dessa cebola e tudo, é Não marca existe. registrada. Não existe. Então, o que acontece? Eu vou deixar aqui a cebola suar um pouco, né? Então, assim, a panela estava fria, porque eu quis que ela soltasse a aguinha dela. Coloco a cebola, vou colocar depois aqui a minha abóbora, Tá. um pouquinho de água, tampar e vou deixar ela cozinhar. Ela cozinha super rápido, gente, 10, 15 minutos ela cozinha. Então, tá? picar facilita bastante para esse cozimento, para ir mais depressa. Exato. E aqui você tá dando sabor enquanto tá cozinhando. Isso. Por isso a cebola... Isso, eu refogo a cebola para ela dourar e trazer mais sabor. E aí eu vou colocar a abóbora que vai pegar todo esse sabor. Show. E vai ficar molinha, vai ficar cozida. Perguntinha do público, então, enquanto a gente vai esse passo a passo da Malu. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Flávia, um beijo. Pode falar sobre o ApoB, ApoB e ApoA E LDL do LDL oxidado ou glicado? Nossa, eu nunca ouvi. Alguém já ouviu do ApoB, ApoA? Adoro. Flávia, obrigada. Público do Você Bonita é assim. Que honra, não é? O Público pessoal aí é inteligente. instruído, hein? Não, e cheio de informação, né? Que vai além. bacana. É isso que faz a diferença. Vamos lá. Isso são subfrações. O metabolismo, o transporte das frações de ácidos graxos que a gente fala é complexa. Tem proteínas que transportam gordura. Tá. Então, todo o metabolismo do colesterol são proteínas que transportam frações do colesterol. Tem uma proteína que transporta do fígado até cumprir ação no sangue. O HDL, o LDL, o VLDL. Então, o que se sabe? Que existem subfrações dessas proteínas que transportam o colesterol, e a ApoA e a ApoB é uma dessas subfrações, ela poderia influenciar como fator de risco. Então isso é uma polêmica porque, por exemplo, os cardiologistas não pedem ApoA e ApoB no consultório, só pedem colesterol total e frações, porque acreditam que elas, se o colesterol total e o LDL está ok e o bom colesterol está ok, está te protegendo, elas não influenciariam tanto. Então, não é um exame que a gente tem que pedir de rotina. Agora, pode dar uma dica. Olha, você tem uma subfração que pode transportar o LDL em níveis maiores. Então, você corre um risco um pouco maior. Tem até uma outra que ela não falou, que chama lipoproteína A. Essa é até mais interessante. É uma subfração de uma proteína que transporta colesterol, que quando alta, pode aumentar o risco de você ter formação de placa de gordura nas artérias. E ela falou do LDL oxidado. Essa pessoa estuda, no mínimo. Deve ser minha colega na faculdade. Na verdade, Carol, eu falei que o colesterol em si não é um fator primário de risco, é secundário. Quando você tem no vaso sanguíneo uma lesão inicial,
que é essa lesão inicial? A gente chama de lesão de endotélio. Ou porque você fuma e as substâncias do cigarro vão inflamar a parede do seu vaso sanguíneo, ou você tem pressão alta, hipertenso, o aumento da pressão dentro do vaso sanguíneo causa lesões na parede do endotélio, é um caninho, um vaso que rompe, ou que rompe não, que forma uma rachadura. Quem tem glicose alta no sangue, os diabéticos, tem esse fator primário de lesar o endotélio, e os obesos. Quem tem obesidade aumenta a produção de citocina pró-inflamatória dentro do corpo. É uma condição chamada inflamação subclínica que inflama a parede dos vasos sanguíneos. Quando inflama, o colesterol vai lá desinflamar. Ele para ali para começar um processo de anti-inflamação. E ele só fica paradinho ali se ele se oxidar. Então, se ele não se oxida, se ele parar ali, faz a sua cicatrização, o bom colesterol vai lá e fala, cumpriu sua ação? Bora, sai daí. Entendi. Fica tudo resolvido, mas se o LDL se oxida, ele não sai mais da placa. E o que faz ele oxidar? São vários fatores, inclusive a glicose, o tabaco, né? Uma alimentação pobre em antioxidante. Então, o que entra como proteção? Dieta rica em antioxidantes. Colorida. Né? Então, se você tem uma alimentação rica em antioxidante e não pró-inflamatória, senão essa inflamação piora. E o que é a dieta pró-inflamatória? Rica em açúcar, rica, exagerada em gordura, saturada, exagerada, não estou falando que não possa comer. Então, esse LDL oxidado é que é o vilão da história. Se não se oxidar, sem problema nenhum. Entendi. Então, daqui a pouco, doutor Roberto, você conta como que a gente tem uma ideia dessa situação e que, então, o fato isolado, ter o colesterol, a soma, enfim, seja até o LDL um pouco mais alto, não é um sinônimo e não é diretamente um fator complicador. Enfim, a pessoa que vai ter algum problema precisa dos outros fatores. Perfeito. Chegamos lá. Vamos ver o refogadinho que já está soltando aqui. Ai, que delícia. Então, deixei a cebola dourar um pouco, coloquei aqui a minha abóbora, que já está em cubos, né? O corte na gastronomia tem muito a ver com a forma que eu quero que esse alimento chegue. Então, foi o que você disse. Quanto menor, mais contato ele vai ter e mais rápido ele vai cozinhar, tá? Em casa, gente, foi o que eu disse, vocês podem cozinhar com a casca sem problema nenhum, porque depois você vai tirar essa casca e você vai levar ao forno ela temperada para virar os chips, tá? Aqui, para facilitar, eu não coloquei. O que eu vou fazer agora, Carol? Eu vou colocar só um pouquinho de água, tá? E vou abafar para deixar ela ficar al dente. Eu não preciso que ela fique cozida demais, porque depois ela vai ao forno. E aí ela vai terminar o cozimento. Não precisa, dela. então, ficar num ponto que você conseguiria fazer um purezinho? Não, não precisa, não há necessidade. Você pode fazer se você quiser, mas não há necessidade, ó. Então você vai cobrir. Isso. Não, eu coloco só um pouquinho de água. Ai, que legal, Malu. Tá? Fácil, né? Super tranquilo, gente. E esse é o lado mais difícil da receita. Ah, meu Deus. Já já nós vamos chegar nos ovos, que o doutor Roberto vai falar do ovo. Isso, desculpa, deixa eu fazer Não, imagina. Isso é importante, Carol, sabe por que é uma receita fácil? Porque as pessoas hoje ficam em casa o dia inteiro, mas elas não querem ficar o dia inteiro na cozinha. Então, essa receita para um jantar saudável e rápido é perfeita. Então, e nessas noites mais frias, né? Receita, comidinha conforto, bem quentinha, ó, e tão bonita para servir. Vamos lá, perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente? Obrigada, Zélio. Olha lá, a foto dela com a máscara, tá certo. Um beijo para você. Gostaria de saber qual o percentual, então, de HDL que é bom ter. Então, Bom, a gente considera bom acima de 40 no homem e de preferência acima de 50 na mulher. E um ideal, assim, que é um... Acima disso já tá bom. Já tá legal. Agora é óbvio, quanto mais alto, mais proteção eu tenho. Se eu pego um HDL de 100, eu tenho pacientes com HDL acima de 100. Tem uma proteção enorme, né? Tem um lixeiro passando no vaso sanguíneo e tirando o ruim dele ali. Então, agora, a meta é acima de 40 no homem, acima de 50 na mulher. Tem esse baixo ideal desejável, a gente pode falar daqui a pouquinho nisso também, se você quiser. Tá, e vamos para mais uma perguntinha, então, para a gente dar sequência, que chegaram muitas já. Obrigada, Grazi, um beijo. Quais as alternativas naturais para ajudar a controlar o colesterol, além da alimentação saudável e atividade física? Bora. Bom, primeiro é a própria alimentação, é a maneira mais natural de conseguir controlar o colesterol. Bom, as fibras são grandes controladoras da absorção do colesterol. Então,
Então, alimentos ricos em fibras, e eu falo do farelo de aveia, porque tem estudos com farelo de aveia, em diminuir em quase 20% o nível sanguíneo de colesterol. Então, todos os alimentos ricos em fibras são os vegetais. São as folhas, são as hortaliças, a casca das frutas. Por que tem casca aqui nessa receita? Porque a fibra está na casca. Então, vai pegar abóbora, usa a casca. Tem fibra, diminui a absorção do colesterol. Tá. Tem alguns componentes mais naturais que parece que também ajudam no metabolismo do colesterol, controlando o colesterol ruim. Então, o resveratrol, parece que tem estudos mostrando isso, que é um componente encontrado na semente, na casca das uvas. Alimentos ricos em fitoesteróis. Os fitoesteróis também são, classificaria como talvez um tipo de fibra, que também ajuda no controle do colesterol. Sim. Os alimentos ricos em fitoesteróis são oleaginosas, são as próprias cascas das frutas, os cereais integrais, também tem fitoesterol e até vendido como suplemento. Aí não vou falar o nome comercial, mas tem suplemento em cápsula de fitoesterol, que é uma maneira mais de não usar o remédio convencional para quem tem, às vezes, quer tentar controlar o colesterol sem ser já com a medicação, embora isso é uma decisão muito do médico com o seu paciente. Eu jamais aqui vou falar em rede nacional, olha, questione o seu tratamento, de maneira alguma. Mas já que perguntaram o que tem de natural, estou dando aí as opções dos alimentos e do suplemento fitoesterol. Também o resveratrol é vendido como suplemento, mas sempre com orientação profissional, Carol. E é muito interessante o quanto a pessoa se frustra, eu não vou falar aqui, né, o nome, mas eu conheço uma pessoa que, assim, faz muita atividade física, come de forma corretíssima, né, é profissional, inclusive, da área, e o colesterol dessa pessoa não abaixou e foi uma frustração ter que, enfim, fazer o controle com a medicação. Mas são as respostas ainda que a gente falou no início, que a medicina e o dele não provavelmente é consegue dar. genético, Carol. Então. Nós vamos falar aí depois no último slide, aí uma das causas é hereditária. Então, aí gente, a não fala fiquem disso. frustrados, né? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. A Sim. gente sabe quando a gente está fazendo a nossa parte de forma bacana, né? Sim. Vamos lá, mais perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Gustavo, um beijo para você. Doutor, qual a sua opinião sobre a eficácia do óleo de alho em cápsulas para auxiliar no tratamento do colesterol elevado? Olha, o problema é que tem vários nutracêuticos, vários nutrientes encontrados em alimentos, em que a gente vê referências em internet, alguns artigos, mas não tem um estudo de grande monta. Né? Um estudo maior é aquele que muitas pessoas participam, que se analisa o desenho do estudo, se foi bem feito ou não. Então, tem alguns artigos que comentam sobre o óleo de alho, mas a gente não tem uma evidência ainda a ponto de dizer, olha, vai substituir seu tratamento. Tá. Teoricamente, não posso dizer isso, mas como complemento, como um auxiliar, eu acho que é válido. Até porque o óleo de alho, ele tem a alicina, que é anti-inflamatório. Então, o que a gente falou? Que é a inflamação do vaso sanguíneo inicial que faz o colesterol parar ali. Então, todo anti-inflamatório natural não deixa de ser um protetor se o seu colesterol está ficando alto. Ou se você tem algum fator que inflama teu vaso sanguíneo. Que a gente falou do diabetes, da hipertensão, da obesidade. Aí entra aí curcumina, que é um excelente anti-inflamatório extraído da cúrcuma. Então, uma alimentação rica em anti-inflamatório, a gente já fez pautas sobre isso, vocês vão achar muitas. É muito bem-vindo, e o óleo de alho é mais um deles, Tá sem aí. problema nenhum. Mais uma perguntinha pro Dr. Roberto, depois seguimos aqui com a receitinha, receita. olha lá. Aninha, Aninha, querida, um beijo pra Aninha. Ela me Ana, escreveu que outro saudade. dia, Que disse que a fofa. filha dela tá bem, Ai, sempre que manda legal. beijo pra todos, é super grata, né? Ah, a que todos bacana. aí que fizeram Saudades, parte Aninha. do nosso Foi quadro. uma paciente Muito aplicada. especial, né? Bom, ela disse assim, minha tia está com colesterol ruim dentro do esperado, mas o colesterol bom está muito baixo. Ela quer saber o que precisa, então, ser feito para subir o colesterol bom. Beijo, saudades de todos vocês. Nós também, Aninha, mas sei que você está bem e isso nos deixa muito felizes. Olha, atividade física a gente já falou, né? Um divisor de águas. Eu conheço essa tia dela, não sei qual delas é. Mas eu você lembro foi lá dela. Eu naquela fui lá na casa, né, dela. doutor Roberto? O pessoal lá muito bacana. Atividade física, sem dúvida. E em termos de alimentos, eu vou citar aqui algumas referências de gordura monoinsaturada presente no azeite, por exemplo, como otimizadora do bom colesterol. Então, um azeitezinho de qualidade, atividade física, parece que algumas oleaginosas também, castanhas, nozes, amêndoas, pode contribuir, tá? Mas atividade física e azeite, aí 2 colheres de sopa de um bom azeite ao dia, na salada, boa dica. O fato dele estar baixo, mas o bom, né, o HDL e o LDL estar controlado, não é algo, então, que causa, assim, um perigo
Porque a gente... Para cardiologia tem uma linha que considera o HDL baixo, independente do LDL estar alto, como um fator de risco. Ah, é? Tá? Então é uma linha. Na verdade, a cardiologia vai. Eu não sou cardiologista, viu, gente? Sou clínico e nutrólogo. Não estou falando em nome dos cardiologistas. Mas as diretrizes oficiais da cardiologia estão rigorosas. Entendi. Cada vez, olha, o LDL tem que ficar aqui, ó, senão você tem risco. E isso é algo que vai sendo debatido, reestudado, né? Mas o HDL sozinho pode ser um fator de risco. Hipoteticamente, pode ser também. O ideal é tentar realmente fazer O ideal isso. é tentar subir. Mas não deixar o ruim alto, fato. Cuidar do ruim também. Malu! Bora lá. Bom, Ai, meu Deus. Minha abóbora tá aqui cozinhando, Carolzinha. E aí nós vamos começar, então, a massa. A massa. Né? Bom, nessa receita eu sirvo 6 pessoas, então eu estou usando 8 ovos, tá, Carol? Inteiros. Inteiros. Poderia fazer só de claras, claro, né? Mas a gema ela tem uma gordura boa, então a gente pode usar também. Bom, vou usar a ricota, tá? Então essa minha ricota aqui, eu vou ralá-la, ó, só passar ela olha no que ralador. fácil, ralar a ricota. Ó, tá vendo? Ralar molinha. Isso. Ela vai ser a minha base, Carol. Tá. Que de massa não tem nada no final, né? Não tem nada de farinha. É uma receita bem... Exato, não há necessidade. Se você quiser, dá para colocar um pouco de farelo de aveia aqui nessa receita, tá? Quem quiser colocar, adicionar um pouco mais de fibras, mas não há necessidade de você usar. Bom, tá aqui. O que eu vou fazer, Carolzinha? Deixa eu colocar já a perguntinha que Glaucia já pediu. Na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Sara, um beijo, obrigada. Para receita pode usar outra abóbora sem ser a paulista? Para quem tem, então, outra abóbora? Sim, pode, claro, sem problema nenhum. Você vai cozinhá-la, né? Você pode deixar ela al dente, porque ela vai terminar de cozinhar ao forno. A não ser que você queira amassar ela com garfo e fazer meio que um creme, tá? Mas ela é bem tranquila, pode usar qualquer um. Pode usar abobrinha, você pode usar... salsão, você pode usar alho poró. Essa receita você pode fazer do sabor que você quiser. Entendi. Então, essa é a base, ricota e ovo, e você pode fazer com o que você quiser. Muda o recheio Muda aqui. somente o recheio, exato. Tá. Tá bom, vou colocar aqui um pouquinho de sal, Carol, tá? E tem mais Lembrando que perguntinha pra sal é só um realçador de sabor, não é tempero. Então, não adianta falar de saúde do coração e exagerar no sódio. No sódio, tá? É verdade. Tudo tá relacionado. Quer colocar, Glaucia? Perguntinha, acho que é pra Malu, né? Então, na tela. Enquanto eu misturo. Herbert, obrigada, um beijo pra você. Qual substituição que posso pôr no lugar da abóbora, então? No lugar do azeite, posso pôr óleo de coco? Então, eu na verdade, assim, eu prefiro o azeite, porque o azeite é uma gordura melhor, né? O óleo de coco, você precisa ver, se ele passou por refino, e 2, ele é uma gordura saturada. Como a gente está falando de saúde do coração, eu não acho interessante você usar, tá? Eu uso óleo de coco, mas em geral eu uso em receitas doces e que não passaram por refino, tá? Lembrando que Malu, nossa chefe, é estudante de nutrição. Tá ficando... Então aqui nós temos o negócio completo. Não, e eu fiz uma pós-graduação pelo Senai em desenvolvimento de produtos, né? É verdade. Então eu estudei produto, alguns ingredientes eu estudei a fundo. Ai, eu adoro, Só desligar gente. Tá aqui. vendo? Óleo Olha de que coco é maravilha. polêmico, né, Carol? Pois é, Dá as uma aulas estão falta falar de óleo de acontecendo, coco. né? Então, Online. tô tendo aula normal. Aliás, um beijo pra minha turma. Isso aí, muito legal. Estamos lá, firmes e fortes. E eu contando, como diz o Fernando, meu filho, ele morre de inveja, porque ele também é estudante, faz faculdade. E aí ele vira pra mim e fala assim, mas minha mãe tem suporte aqui, queria eu ter um suporte Aí, ó, desse. tá vendo? Imagina um estudando aqui, outro estudando. Ai, gente, esse é um momento difícil. mais bacana, né? Eu acho que a gente vai se adaptando e toda sexta-feira eu encerro o programa. Não sei se já tiveram oportunidade de ver, eu falo. Mais uma semana, meninos! Conseguimos Já até vi, já segunda. vi. Então a gente vai nesse ritmo. E é por aí, por aí. É por aí, não tem? É isso aí, gente. Vamos lá. Perguntinha pro doutor Roberto, então, e a gente já volta, tá, Malu? Sem problema. Ponto. Alba, obrigada. Beijo pra você. Pergunta legal, hein? Menopausa e colesterol. Conta pra gente. Então, na verdade, lembra que eu falei que o colesterol ele é produzido dentro do nosso corpo, no fígado, porque ele cumpre funções? Uma das funções do colesterol é virar hormônio esteroidal. Quais são os esteroidais? A testosterona, o estrogênio e a progesterona. Então, a mulher na menopausa, quando começa a produzir menos estrogênio, o fígado começa a sobrar colesterol que seria convertido em estrogênio.
É como se a ponta final cai a produção, o colesterol que está sendo produzido não vai virar estrogênio, então ele começa a aumentar no sangue. Então é muito frequente no início da menopausa as mulheres terem elevação do colesterol. Tende muitas vezes a ser passageiro, nem sempre eterno. Óbvio, é uma decisão de tratar ou não com o seu cardiologista, ver a alimentação, mas tem correlação sim. Não para todas, mas uma parte das mulheres em menopausa tem elevação do colesterol. Vão notar, talvez, Vão essa notar. mudança. Falar, não mudei nada, o que aconteceu? Minha alimentação é a mesma, né? Aí provavelmente é hormonal, é metabólico. Mais uma perguntinha, olha lá. Obrigada, Tati, um beijo. Minha filha de 12 anos tem colesterol ruim alto. Ela é vegetariana, o que fazer para melhorar? Doutor Roberto, essa questão das crianças é uma questão tão importante, né? A gente não tem nem ideia que as crianças já podem apresentar. Sem dúvida. Aí uma dica, viu? É óbvio que a gente fala, ela falou que é vegetariana, frisou isso, porque fala, pô, como é que o colesterol é alto? Porque a gente sabe que o colesterol vem da gordura animal, aquela que eleva no sangue, né? Ela é vegetariana, como é que o colesterol está alto? Ela pode ter a familiar, a dislipidemia familiar, hereditária, que eu vou citar já. Né? Já posso falar, 10 milhões de pessoas no mundo têm a familiar. Tá? Então pode ser esse caso, ou sabia também que a glicose que sobra dos carboidratos também pode virar colesterol? O fígado precisa, para produzir colesterol, de uma moléculazinha chamada acetilcoenzima A. Ou acetilcoenzima A. A gente chama de esqueleto de carbono. É uma substância que vai derivar dos alimentos. Essa estrutura, ela é encontrada na gordura, embora em menos proporção, na proteína, nos aminoácidos e na glicose dos carboidratos. Então, se engana quem acha que aumentar a carbo, ela é vegetariana, mas ela come muita batata? Ela está comendo muita farinha branca e ela pode, às vezes, ter um aumento do colesterol pelo excesso do carbo. Por incrível que pareça, isso pode acontecer com algumas pessoas. Olha, então, ou é familiar, viu? Aí tem que conversar com o pediatra dela, provavelmente já está atento a isso, né? Porque tem que ficar de olho. E está aumentando a incidência de dislipidemia em crianças, muitas vezes por erro de hábitos. Se ela não fosse vegetariana, não poderia falar nada, porque não teria esse argumento que ela pode ter aumento pelo excesso, 20 a 30% é do alimento. Tá. Né? Então ela podia estar alta porque está comendo gordura animal em excesso, mas se é vegetariana, então acho que são esses outros caminhos que eu citei. Mas, doutor Roberto, até para despertar isso nos pais, então um certo alerta, não teria nenhum sintoma, né? É mais uma questão de um check-up que a partir de X idade os pediatras também já pedem para as crianças, ainda que a gente fica com dor no coração de verem, né, a situação ali de tirar o sangue, mas é importante. Sim, sim. E de sintoma, Carol, só a dislipidemia familiar grave, onde o colesterol fica tão alto, que é essa genética, que começa a formar placas amarelinhas em volta na pele, chamado chantelasma. A pupila do olho, a íris, fica com um halozinho branco em volta. Né? Inchaço em tendões do calcanhar, causando dor. Isso acontece em dislipidemia familiar, onde o LDL fica acima de 160, que é o acima às vezes 190, que é o ruim. Uau. Então, nesse caso, às vezes aparecem sinais no teu corpo que tem que fazer exame. Mas isso acontece nesses casos mais de exceção. Doutora Carla veio falar uma vez. Lembra? Acho que você também estava aqui no programa. Aí a gente acabou juntando as informações. Então, lá no YouTube, quem quiser saber mais, é uma pauta da dermatologista doutora Carla Bortolotto, que o doutor Roberto acabou também até falando a respeito, que são coisas que parecem assuntos da dermatologia, mas no fundo demonstram que são outros assuntos, certo? É verdade. Tá. Perfeito. Agora é com você, Malu. Vamos lá. Bom, primeiro, eu só gostaria de refazer que eu falei do óleo de coco, né? Eu já estou usando aqui a gema do ovo, que já tem um colesterol, já tem uma gordura saturada. Tá. Então, eu não quis acrescentar outra, então por isso que eu preferi o azeite, tá? Ok. Mas você pode usar o óleo de coco aí como você preferir. Bom, vamos lá, Carol. A minha abóbora ela já tá bem macia, se eu quiser eu amasso ela com garfo, tá? Tá bem tranquila. Cozinha super rápido, gente, super fácil. O que eu vou fazer? Vou colocar ela aqui, ó. Então, vou colocar... você põe direto na travessa. Isso. Delícia, hein? Vamos passar bem hoje, meninas. Lembrando, gente, que pode ser com o que você tiver em casa, tá? Não necessariamente abóbora, mas ela fica deliciosa. Mas essa refogadinha que você deu é o truque, É o Carol. truque. É o sabor, é o sabor. Vou espalhar, tá? Aqui eu coloquei os ovos, bati com a ricota, um pouco de sal. Vou acrescentar agora o fermento, tá? Ó, aí eu dou uma misturada. Eu misturo com fouet, porque o fouet, ele incorpora um pouco de ar nessa massa.
Mas se você não tiver, você pode fazer com garfo, tá? Tá. Bom, misturei e vou colocar aqui em cima, Carol. Olha lá, gente. Sensacional. Ainda fica um pedacinho da ricota. Fica. Coisa boa. Perguntinha do público. Ó, misturei. Agora vai pro forno, mais ou menos 30, 35 minutos, Forno depende do pré-aquecido. forno. Forno pré-aquecido, 180 graus. Tá. Perguntinha na tela. Obrigada, Lília. Um beijo pra você. Por favor, como substituir o ovo da receita para quem tem uma filosofia, então, vegana, Malu? Então, esse gratinado, ele pode ser feito numa versão vegana se você usar a farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico, ela é uma farinha que ela tem como propriedade, ela fica emulsificada como a gema, como o ovo. Tá. Ela ganha essa gelatinização, tá? Então, o que você vai fazer? Uma xícara de farinha de grão de bico para uma xícara de água. Você vai hidratar essa farinha, vai colocar essa água junto com a farinha, uma colherzinha de azeite pequena e um pouco de sal. Ela vai ficar com essa consistência de ovo. E aí você pode fazer esse gratinado. É uma receita que a gente já fez aqui. É verdade, já falando fizemos que é uma massa aqui. super fácil. Exatamente. E coloca a ricota. Ah, não, a ricota ela também então, não, que é se você vegana. não, mas ela pode colocar um tofu defumado. Pode pôr um tofu. Sem problema nenhum. Tá. Essa receita pode ser vegana, sim. Olha só que legal, né? Deixa eu botar pra cá, Malu. Pronto. Deu certo, menina? Deu certo. Vamos lá. Perguntinha, Glaucia? Perguntinha pro Dr. Roberto, olha lá. Tô ajudando os meninos colocando o tacinho aqui. Renata, obrigada, um beijo pra você. Como sabemos se o óleo de coco é refinado? Tem essa informação no rótulo? Bom, primeiro que a consistência dele já é diferente, até a cor, né? A primeira prensagem do coco, que a gente chama de copra, é aquela que foi prensada a frio, inclusive. Né? Então você tem aquele óleo puro do coco, tá? Então esse é o caro, inclusive. Ele é consistente, ele não fica líquido só quando aquecido. Entendi. Às vezes nem em temperatura ambiente ele fica. Depois o que as indústrias fazem? Começam a usar solvente químico para extrair mais o óleo. Aí ele vai passando por um refino. Aí virou caca, desculpa. Óleo refinado, qualquer óleo refinado, no meu ponto de vista como nutrólogo, não presta. Nenhum deles. E só o azeite que não é, porque é prensado a frio e não se usa solvente para retirar mais. Entendi. Né? Como tem o óleo de azeite também refinado, que também passa por refino. Toma cuidado. Né? E fala aí, Malu, se tem no rótulo. Malu. Não, do azeite eu não sei, do óleo de coco sim. Ah, do óleo de coco sim. Mas quando você pega um azeite, por exemplo, para você saber que ele é uma gordura boa, você tem que olhar para ver se ele foi fabricado e envasado no mesmo local. Por quê? Porque muitas vezes eles recolhem muitos azeites, né, na Europa, em países da Europa, vão vindo num navio para o Brasil, chega aqui esse óleo, ele está com gosto ruim, porque ele veio em péssimas condições, e aí eles refinam. E aí colocam um pouco do azeite virgem para que você ache, para ter aquela sensação de que o azeite é novo, tá? Então você precisa olhar rótulo, 1 ano, azeite ou óleo de coco, a validade é 1 ano, e também se ele foi fabricado e envasado no mesmo lugar. Os melhores azeites, em geral, são os de mais perto. Argentina, aqui do Chile, entendeu? Exatamente por causa Exato, para você não ter um transporte muito grande. Ou os brasileiros que a gente tem agora, que são maravilhosos. Sem dúvida, sem Muita dúvida. marca boa aqui no Brasil. Doutor Roberto, eu vou botar lá? mais perguntinha e já vou começar. Então, agora, gente, eu trago o meu talherzinho, fica no saquinho bonitinho, os nossos convidados também, porque assim, a gente, né, assim eu consigo experimentar sempre essas delícias. Então, perguntinha do público na tela. E você vê que fica lindo? Olha como é que fica linda. Não, ela tá ali. Eu vou virar para os meninos mostrarem como é que ela tá aqui no fundinho. Cleonice, obrigada. Um beijo para você. Própolis é um anti-inflamatório natural? Ele ajuda no colesterol? Ele é um anti-inflamatório natural, Cleonice, sem dúvida, tá? Agora não tem estudo ainda de grandes proporções para mostrar a influência dele no colesterol. Tá. Mas, como todo anti-inflamatório natural é um protetor em si, né? Eu acho que ele é bem-vindo, mas no controle do colesterol não tem tanta evidência ainda não. Não tem tanta evidência. Tá uma delícia, gente. Doutor Roberto, vamos falar do ovo? Vamos. Aliás, do ovo, né? Falar aí do óleo de coco, por que é legal falar um pouquinho disso? Porque foram alimentos demonizados. A gordura saturada, Carol, ela tem colesterol. Só que se sabe que nem todo esse colesterol saturado, né, vindo da gordura animal, tem um poder chamado aterogênico. O que é o poder aterogênico de uma gordura? A capacidade que ele tem de grudar no teu vaso sanguíneo, de formar uma placa.
Então foi feito um estudo, por exemplo, mostrando que a gordura do leite tem um poder aterogênico maior em relação nessa escala, mais do que a própria carne vermelha. Então o que os estudos começaram a ver? Que a gordura saturada do ovo, os estudos que foram feitos acompanhando por muito tempo uma população que ingere mais do que 1, 2 ovos por dia durante meses ou anos, não conseguiu correlacionar a doença cardiovascular por esse hábito de comer mais ovo. Então ele passou a ser um pouco inocentado. E só 20% do colesterol que está no ovo é absorvido para o teu sangue. O restante é eliminado via eliminação fecal. Então, peraí, então é um alimento que não é mais vilão. Não quer dizer que tem que comer 10 por dia, Carol, e tem que tomar cuidado. Entendi. Ah, não faz mal, então como 20. Não. Até 1 ou 2 por dia, ok. Por isso que eu fiz questão de fazer a receita com ovo para mostrar. Ele não sendo frito, é um alimento considerado saudável. O óleo de coco, só para fechar, parece que a gordura saturada do óleo de coco também não tem um poder aterogênico tão grande. Não que não seja gordura saturada, que tem colesterol, mas não se conseguiu correlacionar a ingesta de óleo de coco em quantidades exageradas com doença cardiovascular, né, com dislipidemia. Então, eu acho que são alimentos que tem que tomar cuidado de não exagerar na dose. Só isso. Você sempre, né, doutor Roberto, você sempre priorizou e sempre foi muito claro aqui no programa, desde o primeiro momento que você esteve aqui, né, pela primeira vez, que é o bom senso e o Carol. Equilíbrio. Dentro disso que nós, né, assim, a medicina não é uma conta exata, Sim, né, não é exato. matemático tudo, exato. né? Mas por isso que a gente precisa de um equilíbrio individual e enxergar com bom senso as situações, sim. né? Eu falo que às vezes analisar uma foto, Carol, não é igual analisar um filme que tem enredo. Né? Isso vale, inclusive, para o colesterol. A gente não analisa a dosagem do exame do colesterol como uma foto. A gente tem que ver o contexto. Tem uma escala chamada escala de Framingham, que o médico ele se baseia para falar, esse paciente eu vou ter que medicar. Porque pode ser familiar, ele tem muitos fatores de risco associado, tem pressão alta, tem diabetes, ele é obeso, ele é sedentário, ele é tabagista. Aí você pega esse paciente, ele é uma bomba relógio. Ele tem todos os fatores pró-inflamatórios da parede do seu vaso sanguíneo. Aí o colesterol vai entrar como um fator altamente preditivo de risco. Então para esse público eu vou ter que, muitas vezes, mudou o estilo de vida. A gente sempre falou isso, Carol, parece que a medicina do estilo de vida é nova. Se fala na cardiologia desde a década de 80. Qualquer livro de cardiologia, quem tem colesterol alto, está lá, primeiro degrau, MEV, mudança do estilo de vida. O médico sabe disso, ele pode ter abandonado esse preceito, mas ele ia falar para o cara fazer atividade física, alimentação, né, regularizar o estresse, alimentação equilibrada. Corrigiu? Não precisa de remédio. Não, fiz tudo isso e não corrigiu. Então pode ser familiar, o seu pode ser genético. Então aí por isso que analisar um LDL como ruim, qual que é o ideal? Para quem já infartou, abaixo de 70. Para quem não tem fator de risco, é rígido, até 130 é o desejável. Então, você vê que é muito individual isso. Então, não se analisa nada em foto, se analisa em filme. Isso é uma decisão médica com o seu paciente na tua frente. Ó, doutor. Vocês são maravilhosos. Eu amo, tá vendo? Isso é você bonita. Eu vou virar aqui pra todo mundo ver como é que fica esse recheio. Olha lá, coisa deliciosa. Tá maravilhosa. Malu, muito obrigada por essa receita. Simples, né, Carolzinha? Eu amo começar a semana com fica vocês. muito crocante a casca. Usem o alimento integralmente. Gente, comida não é lixo, não jogue nada fora. É isso aí. E dá pra fazer um jantar gostoso, tranquilo, saudável, com pouquíssimos ingredientes. Você guarda um pedaço pra mim? Sempre, sempre. Lá no meu esconderijo na marmita. Pra saber mais do trabalho desta dupla, hoje o Dr. Roberto Navarro tem uma live, pode falar assim, rápido, Dr. Roberto, que a Glaucia já me deu bronca. @doutor abreviado Roberto Navarro. Isso, a live às 6h30 da tarde. Eu e a Malu vamos fazer uma live sobre alimentação saudável em casa. Várias dicas, gente. Então, aproveitem, entra lá no Instagram do Dr. Roberto, que tá tudo bonitinho. E no da nossa chefe Malu Lobo, @chefe Malu Lobo, tudo junto. Exatamente. Também com todas as novidades, a nossa estudante de nutrição. Daqui a pouco vai vir com o diploma, vai ser demais. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Minha madrinha, Carol. viu? Ó, quem fez eu voltar a estudar. Amo vocês. Que astral poder começar a semana com essa dupla, com tanta informação, fazendo a gente, né, sorrir, né, comer coisa boa. É isso aí, gente. É isso que a gente precisa. Obrigado, Obrigada. Carol. Tchau, Beijo, gente. até. Obrigada.